vida longa ao rei, salve os Dimas da vez, salve a todos os irmãos, salve os manos da vez, vida longa ao rei, salve os Dimas da vez, salve a todos os irmãos, salve os manos da vez, vida longa ao rei, salve os Dimas da vez, salve a todos os irmãos. Majestas, o vilão, foi um pilantrão que estuprava as mulheres, cortava seus seios e jogava no chão, zombou daquele que é a razão e a rúxua dos loucos. Tu és a razão que meu irmão Dimas abraçou. E lá no paraíso não é mais ladrão, Majestas caiu na perversidade de Lilith e na sua carcaça repousa um dragão fugitivo e errante do tipo vacilão que não cospe mais fogo, só vive no sufoco, salve os manos, sangue bom, bicho louco, gratidão. Salve o rei, salve os Dimas da vez. Salve as maloqueiras doidas da paz nesta madrugada sussurrante. Salve aos deprimidos que não precisam mais serem deprimidos e nem oprimidos, mas tenham e recebam a paz de Yahushua e a cura Yahushua em vossos corpos, em vossas almas, em vossas consciências. Ok? Meu povo lindo, resolvi, mediante, lógico, né, a necessidade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Baseado também nos dizeres do livro de Marcos, capítulo 13, eu vou deixar descrito na descrição desse vídeo, antes de publicar, ouviu? Marcos capítulo 13, o capítulo todo, principalmente falando a respeito o pequeno tempo de angústia, e que também após o terremoto, grande terremoto universal que está vindo aí, no livro de Marcos, capítulo 13, e todas essas, esses crimes e devassidões profetizado também no livro apócrifo, o Apocalipse de Baruque, assim como também no próprio Apocalipse de Baruque, que ele fala a respeito das 12 calamidades que acontecerá em todo o planeta Terra. Essas 12 calamidades vai ser antes que aconteça o grande terremoto universal. Então, as 12 calamidades já estão acontecendo, as 12 calamidades profetizadas pelo profeta Baruque no livro O Apocalipse de Baruque. Tem uma parte lá que ele fala das 12 calamidades que está vindo sobre o planeta Terra, mas que também haverá a morte de alguns justos escolhidos que ressuscitarão no grande terremoto universal, juntamente com uma multidão que irá ressuscitar nesses últimos dias, e ainda não será o fim, entendeu? Fala no livro de Marcos, capítulo 13, entendeu? O título dessa live, ok? O título dessa live, A Mulher Vestida de Sol, do capítulo 12 de Apocalipse, né? O título desse vídeo, A Mulher Vestida de Sol, do capítulo 12 de Apocalipse, e a Mulher Talita, do livro O Apocalipse de Elias. Quem é esta, mulher Talita, que tá, eu creio que ela está na mesma gangue do bem, da facção do bem, da mulher vestida de sol,
né, que está com os pés sobre a lua, está grávida, né, com dores de parto, prestes a dar à luz. Do mesmo modo também como fala no livro de Marcos, capítulo 13, que também não será o fim, porque o fim vai ser após o Armagedon, que o Armagedon é a última batalha do Apocalipse, o Armagedon. Então ainda não é o fim, estamos na sessão da sofrência profética, apocalíptica dos princípios das dores, né? O anjo da presença, descrito no livro apócrifo dos Jubileus. O anjo da presença também está provando aqueles que são traíras da causa de Deus. Mano BL Inca, nas crônicas, né, de um palestrante apocalíptico, parentes, salve, salve ao anjo da presença, que esse anjo da presença, conforme fala no livro apócrifo dos Jubileus, ele é um anjo, é um dos anjos caídos, rebeldes, né, de Deus, mas que ele se atreveu e pediu, né, humildemente a Deus para ele ficar aqui na terra na missão de castigar, de provar, entendeu? De perturbar a paz daquelas pessoas que se dizem cristãs verdadeiras, mas vivem uma vida de pessoas mundanas, levianas, perversas. O anjo da presença é o anjo que está testemunhando, perseguindo essas pessoas que traem a sua palavra de aliança, de boa consciência e boas obras com o nosso Senhor Jesus Cristo. O anjo da presença é um anjo caído e Deus permitiu para que ele ficasse aqui a serviço do Deus vivo. E ele é um anjo, né? É como se fosse um demônio, mas um demônio que trabalha para a causa do Deus vivo. Entendeu? No livro dos Jubileus fala a história mais ou menos desse anjo da presença, que e foi o mesmo anjo que esteve revelando ao profeta Moisés naquele tempo. Entendeu? O anjo da presença. O assunto dessa live, desse vídeo, para o meu povo lindo, os pretos das favelas e dos guetos, os indígenas das tribos tupis guaranis, israelitas, semitas na Amazônia, para o povo branco, humilde, sangue bom, que sofrem juntamente com a nossa mesma sofrência do amor, da fé em Cristo Jesus ressurreto, né? Vou estar falando mais ou menos algo sobre, né, o Apocalipse 12, a mulher vestida de sol, e já começou, assim como também do Apocalipse 12, assim como também a mulher Talita, descrita no livro O Apocalipse de Elias. As duas mulheres que vão envergonhar o falso Messias nos últimos dias, a começar por Talita, que é uma mulher virgem, a mesma Talita virgem da Bíblia, que Jesus Cristo curou ela quando ela era criança. A história de Talita na Bíblia. Virgem, morreu virgem, e ela ressuscitará e ela vai humilhar, entendeu? Ela vai humilhar o falso Messias lá na falsa Israel, na Jerusalém invadida. Ela vai encarar o falso Cristo e chamá-lo, entendeu? De sem vergonha. Talita, a virgem da Bíblia, ela vai ressuscitar e vai desafiar com a verdade o desavergonhado.
esse desavergonhado que a Virgem Talita envergonha e desmascara na frente de todo o povo na Jerusalém, que vai emergir do meio do Oceano Atlântico no grande terremoto universal. Talita vai ressuscitar, ela vai atravessar da América, né, para a Jerusalém, ao encontro do falso Cristo, do falso Messias, que vai estar lá, entendeu? Invadindo e escravizando e maltratando o povo de Jerusalém. O falso Cristo, que era para amar o povo que crer nele, esse falso Cristo, entendeu? Já está maltratando por detrás dos bastidores dessa falsa terceira guerra mundial. O falso Cristo, branco de olhos azuis, o falso Messias, entendeu? Da ONU, já está praticando o mal ao invés, né, do bem. E Talita, nos últimos dias, vai desmascarar esse falso Messias judaico da ONU, a Virgem Talita. Está descrito isso no livro O Apocalipse de... Qual é mesmo o Apocalipse? O Apocalipse de Elias. O Apocalipse de Elias. Vou deixar descrito lá, entendeu? Na descrição desse vídeo. Ok, meu povo lindo? Informações. Esta mulher Talita, virgem, nesses últimos dias vai estar ressuscitando e vindo contra o governo do falso Cristo. Ela vai andando de a pé, porque Jerusalém vai emergir no grande terremoto universal e praticamente a Jerusalém ela vai se grudar, colar praticamente com a América, porque a Jerusalém, da onde vai emergir o Monte Sião, que está por enquanto sendo invadido por o falso Cristo da República, o falso Messias, entendeu? O falso Messias humilhado por uma mulher ressuscitada nos últimos dias e, né, esse falso Messias, povo, quem está é esse mesmozinho falso Messias, povo, quem está fazendo esses, né, falsos prodígios lá na Europa, no Oriente, na Índia, aqui no Brasil, na Europa, na Rússia, no meio do oceano, nos mares, no céu. Esse Messias, falso Cristo Messias, do exército da facção dos caídos e fracassados anticristos da maçonaria, entendeu? Essezinho, entendeu? Com seus falsos prodígios, porque ele está forçado, porque a Agenda 2030, de uma maneira ou de outra, precisa acontecer, mesmo que seja sob um manto de enganos, crimes, devassidões e falsidade promovidos por esse falso Messias do judaísmo ortodoxo, que esses pontífices do Vaticano vão tentar erguer mais um defunto leproso como o novo herói da humanidade. Ouviu, povo? Esse falso Messias é quem está fazendo esses falsos prodígios, porque
ele está vendo tudo de cima da grande nave, do grande disco voador que ele se esconde no meio das nuvens artificiais do projeto Bloomberg. Entendeu? E logo esse falso Messias da ONU, a falsa Israel, capital Tel Aviv, dessa falsa Jerusalém, nessa falsa Israel podre, republicana, capital Tel Aviv, dos falsos judeus brancos ortodoxos da Europa, da ONU, desse falso Cristo, entendeu? Sanguinolento, que já está agindo por enquanto por trás dos bastidores. E logo ele vai surgir como um herói, um novo herói, né? Leproso da humanidade, e vai passar vergonha, entendeu? Vai passar uma terrível e vergonhosa vergonha diante dos olhos de todo o público, porque é um enganador, filho, né, do engano, porque ele está vendo tudo lá de cima da nave, da onde ele está escondido, entendeu? Bem mais falso ele está vindo aí, meu povo, esse falso Messias que está fomentando esse falso apocalipse. Por enquanto está sendo falso em todo o planeta Terra. Terremotos falsos, promovidos pelo projeto AARP, promovidos pelo projeto Bloomberg, ventanias terríveis promovidos por esses enormes ventiladores da energia eólica. Deixa o meu povo em paz como livre foi. Deixa o meu povo em paz como livre foi. Como livre foi. Como livre foi. Eu não vou fechar a matraca. Entendeu, meu povo? Esse falso Messias judaico dos BRICS, que está perseguindo os verdadeiros cristãos, entendeu? Que não estão se curvando para ele, lá na África, no Brasil, no Japão, na China, na Índia. Eles não estão perseguindo os cristãos de igrejas. Eles não estão perseguindo, povo, os cristãos religiosos templários. Eles estão perseguindo aqueles verdadeiros cristãos que, a exemplo do apóstolo Paulo, estão sendo perseguidos por amor ao governo e ao nome e à divindade do nosso Salvador Jesus Cristo, o Cristo preto, a luz do mundo, que o sistema, entendeu, odeia, o verdadeiro Cristo. Entendeu, povo? E o falso Cristo branco da ONU tá vindo aí para antecipar e tentar usurpar o lugar de Rei dos Reis de Yahushua, o verdadeiro rei da humanidade. Com Melquisedeque, o nosso sumo sacerdote, entendeu? Calamidade pública, consequência de uma má administração republicana. Ouço um grito e olho para o chão. Vou erguendo a cabeça e avisto algo depressivo. Penso comigo, aquele otário fardado mais uma vez falhou. Se afobou, no escuro disparou. E se esse topador mais uma vez aquele que, ao invés de ser, não era o seu alvo? E aquela mãe enlouqueceu. Oh meu Deus, por que isto aconteceu? Um mano a menos, um filho que aquela mãe perdeu.
calamidade pública. O povo é alvo preferido em guerrilhas de ataque. Chefões republicanos e comunistas. Destaque principal em manchete de jornais e capas de revistas nacionais socialistas. Louvados são por massacrar o povo do Irã e do Iraque, que além de original é alvo errado de ataque. Se toque de humanos, porém a covardia é grande, mas não me acanho de um tal sistema que criaram pra pisar no sangue de um povo condenado em fase de tortura, que na amargura come, bebe, dorme, na miséria acorda. Chute esta merda e reforce a sua gangue. Calamidade do falso Cristo está aí. Protejam o seu sangue. Proteja a sua coroa da vida. Não se venda por uma coroa de dinheiro nefasta, mas proteja a sua coroa da vida. Entendeu aí, maloqueiragem do bem? Nesta madrugada sussurrante, pelo canal Mano M, né? O canal MBLY exclamação no YouTube. Matricule-se, por favor, se você respeita esta mensagem. Também, se não quiser se matricular, se não quiser levar este assunto a sério, se não quiser valorizar a palavra dos poucos sábios que estão surgindo aí no mundo, tentando passar esta mensagem para vós com muita, mas muita dificuldade, que o YouTube dificulta para o nosso lado, mesmo com a inteligência artificial, para pessoas como o canal MBLY, eles me boicotam. Não tem visão de realidade. Entendeu? O falso Cristo, o falso Messias já está agindo por trás dos bastidores do Criança Esperança. O falso Cristo pedófilo, o falso Cristo leproso, o falso Cristo miserável, que já está agindo através da quebrança e da perseguição dos direitos humanos. Esse é o trabalho do falso Cristo, que já está agindo covardemente e vai surgir aí, entendeu? Como uma falsa luz nos céus do planeta Terra, enganando a multidão que baba o ovo leproso dele. Um falso Messias, entendeu? Doentio. Bem mais falso que uma nota de R$1,99. Um falso Cristo, um falso Messias avarento até o osso, entendeu? Que está promovendo aí o Gesara e o Nezara através dos seus anticristos, corruptados pela República ao redor de todo o mundo. Cuidado, povo, cuidado com os ensinos subversivos do enriquecimento ilícito, promovido pela República, promovido pelo corruptado Banco Central, que está sendo administrado pelos senhores do mundo, do Gesara e do Nezara dos BRICS, em nome desse Cristo falso republicano, mais falso que uma nota de R$1,99. Cuidado com o Gesara, cuidado com o Nezara, entendeu? Não permita que o sistema faça de vocês presa sua, porque eles estão fazendo negócios, negócios de vocês, conforme protesta o apóstolo Pedro nas primeiras, segunda e terceira cartas de Pedro. Estão fazendo negócios desses evangélicos cristãos
do cristianismo, estão fazendo negócios dos trabalhadores, tanto os trabalhadores que são concursados públicos quanto os trabalhadores contratados por empresas de CNPJ, entendeu? Estão sendo... O governo continua fazendo negócio de vocês, lucrando muito em cima de um trabalho escravo, inconsciente, pela lavagem cerebral em vocês, povo, que eles chamam de gado, de produto humano. Estão usando a boa energia de vocês como combustível humano para fomentar o colisor de Hadron satânico. Porque eles estão fazendo, povo, negócio de grandes lucros de vocês, usando os dons de vocês, a boa energia de vocês, através das empresas que eles contratam vocês, direta ou indiretamente, entendeu? E esse falso Messias que está vindo aí, esse filho de Satanás, narcisista, um Cristo narcisista que maltrata a humanidade, por isso vai ser perseguido e humilhado por Talita, a virgem que vai ressuscitar para humilhá-lo em meio à multidão. E depois ele vai perseguir Talita de lá, entendeu? De Jerusalém até aqui na América, só de ódio dela, vai matar ela no templo, mas o sangue dela, da Talita, vai curar muitas pessoas nesse templo onde o sangue dela foi derramado, porque ele vai matar como um vampiro. Fala o livro, o Apocalipse de Elias, como um vampiro, esse Cristo, esse falso Messias vampiresco, Bento Carneiro, vampiro brasileiro, aquele que vem do aquém do além, aonde que a vive os mortos, entendeu? Um Cristo vampiresco que vai perseguir a virgem Talita, vai morder o pescoço dela, vai chupar, beber o sangue dela, mas o sangue dela não é digno de ficar no corpo podre desse Cristo vampiro, e ele vai vomitar esse sangue nas paredes do templo, do país do engano dele, a falsa Jerusalém, em Tel Aviv, que também vai estar aqui no Brasil, no Quinto Império, mas o sangue da Talita vai ajudar a curar os doentes, a expulsar demônios de pessoas endemoninhadas nesse templo demoníaco, aonde ele vai oferecer essa Talita como oferenda, fala o livro, entendeu? Mas a Talita não vai morrer, ela vai ressuscitar de novo e vai humilhar o falso Cristo judaico ortodoxo diante de todo o povo para a vergonha dele, entendeu? Fala o livro apócrifo. Ok, meu povo? Esse falso Messias já está perseguindo os verdadeiros cristãos, entendeu? Ao redor do mundo, aqueles que guardam o verdadeiro mandamento do amor e da obediência e da caridade do nosso Cristo ressurreto, entendeu? Que não estão se curvando para esse falso Cristo judaico de merda, entendeu? Não sejam reféns da sua própria loucura, meu povo, por causa de alguns milhares de reais. Não vale a pena. Não venda a sua coroa, entendeu? Na China está havendo uma grande execução sumária na China, em massa, neste exato momento, entendeu? Na Índia, o dragão está inundando
várias cidades aonde há verdadeiros cristãos da nação de Yahushua, né? Cristãos semitas da nação de Yahushua na Índia pobre, na Índia miserável, na Índia dos justos, entendeu? Prática da xenofobia na África do Sul, dos verdadeiros pretos judeus na África do Sul e na Angola, no Moçambique e também no Sudão. No Brasil, muitos crimes de devassidões, doenças, o cavalo preto e o cavalo amarelo da fome e da morte estão galopando pelos desertos, aonde a mulher vestida de sol também será perseguida pelo dragão que jogará, cuspirá rios e mares de águas atrás dos povos, dos homens e mulheres retos, mulheres labaredas, retas, sob, né, sob a proteção da Imaculada Virgem Maria também, sob a proteção de Talita, que ambas mulheres labaredas de Yahushua estão sobre, né, e estão a serviço do Criador Jesus Cristo e do Espírito Santo de Yahu. Por isso elas não temem esse Cristo falso da República, do cristianismo fétido, entendeu? Organizada pelo ecumenismo maçônico, do catolicismo, do cristianismo, do espiritismo, do judaísmo, do culturismo, desses ismos satânicos da República. Entendeu, meu povo? No Brasil, doenças degenerativas, desempregos para a multidão, crimes e devassidões aqui no Brasil, promovido por esse Cristo falso que vai vir aí como o herói da humanidade, mais uma vez, para a vergonha dele e para o fracasso desse falso Cristo de olhos azuis, leproso do cristianismo fétido da ONU, da República. Na Europa, esse mesmo Cristo branco, ridículo, perdedor, é que está castigando a Europa, entendeu? Com um calor lá de 50 graus centígrados. E a Rússia, em calamidades de frio e de matança de muitas crianças justas na Rússia. A perseguição hedionda na Venezuela, corpos de venezuelanos que praticaram a idolatria contra Melquisedeque estão apodrecendo na Venezuela. E este tipo de calamidade vai se repetir na Venezuela de novo e no Brasil com essa prática da ave Quetzalcoatl, né, chamada de Fênix pelos gregos, chamada de Pachamama republicana na Venezuela e chamada de a mística serpente emplumada do paganismo dentro do povo asteca, dentro do povo maia e dentro do povo inca, que são os mesmos, né, as mesmas 12 tribos de Jacó aqui na América,
que foram escravizadas por 400 anos de torturas e escravidão pela prática dessa idolatria. E o mesmo acontece no norte do Brasil, que faz também, como se diz, que faz fronteira com a Venezuela, com esta adoração pagã da estátua pagã satânica da falsa Virgem Maria. Porque a verdadeira e gloriosa Virgem Maria não é uma estátua do Círio de Nazaré que deve ser adorada. Por isso vai vir para cá, para o Brasil, para o Pará, inclusive, entendeu? Para Marabá, para Santarém, Belém do Pará e para todas aquelas cidades que imitam a adoração a Fênix, que é a mesma adoração a Pachamama, que causou essa grande, terrível terremoto na Venezuela, e esse paganismo dessa estátua pagã da Virgem Maria falsa, dessa idolatria carnificínica, vai trazer terremotos, enchentes, doenças, morticínio, crimes e devassidões e mais tortura para cima de crianças inocentes por essa adoração da estátua da Virgem Maria no norte do Brasil também. Não quero nem saber. Eu preciso alertá-los. Pare com essa idolatria pagã no norte do Brasil, essa idolatria religiosa do Círio de Nazaré, pagão, satânico, religioso, que vai causar na doença mortes de muitos líderes políticos no norte do Brasil, mortes terríveis de muitos empresários e também, infelizmente, muitas crianças oferecidas em oferendas pagãs, em idolatria a esta Virgem Maria, da estátua do Círio de Nazaré, como aconteceu também na Venezuela. Vão despertar ou não vão? Até quando vão tentar continuar teimando em provocar a ira do nosso Cristo, do nosso Deus, sobre vocês, pagãos, idólatras, sodomitas, comelões, beberrões, praticantes da luxúria, da avareza, da trairagem, em busca de um poder que vocês nunca vão alcançar. Está dado o recado para que o sangue de vocês não seja cobrado de mim no dia do juízo final. Arrependam-se, convertam-se para a luz, Melquisedeque, para a luz Yahushua, na pessoa do verdadeiro Cristo, da luz, da verdade completa e da justiça completa, Mano BL Inca, alertando-vos nessa madrugada sussurrante. Madrugada sussurrante, falando na mente, escreves o que vês, o que ouves, o que sente, sem medo, sem medo. Toma, escreve, o pesadelo do mundo se realizará em breve. Eu vejo, vagando pelas ruas, devastando mentes, filas de pedra e pó em formas de serpente que sobem pelos pés, entram pelo nariz e o chocalho faz... E o vilão se foi feliz, o vilão, o servidor público, o vilão, cargo de confiança com seu terno, o vilão, visgados, desconcentrados, os vilões falam, aviãozinho da elite com os servos do Estado se fazem altos confiantes, autossuficientes, uma quadrilha de gigantes e nanicos de mente, do aviãozinho das ruas, das escolas ao traficante médio porte internacional, faz o empresário e os pastores religiosos cheirarem até
os partidos e facções espirituais, lavar o sofrido real de quem rala pra Bahamas com todos os nossos sonhos na mala. Salve, Mano Gog, por esses ensinos. Vamos apagá-los com nosso raciocínio. Entende do que digo? Tu tem que ir pra isto. Tu vês que eu tenho visto, amigo, te digo que é mais do que o perigo. Vejo corpos caindo, povos, cultura pouca que não se sacia são as sepulturas. Salve aí, Natal Dares, do Old Studio, tamo junto aí, Murders, banda Murders. Natal Dares aqui é o bicho louco do hip hop gangster indígena original, entendeu? Amigo, te digo que é mais do que perigo. Vejo corpos caindo, povos, cultura, boca que não se sacia são as sepulturas do destruidor. É o magistrado aqui. Homens poderosos não vão resistir. Entende, entende, vê, compreende. Ei, 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 ei. Ei, vem, ouça aqui. Entendeu, meu povo lindo? Daqui a pouco tem mais hip hop. Contra os avarentos da República. Contra esses falsos ministros republicanos de Brasília. Falsos deputados. Falsos juízes e juízas. Falsas senadoras, falsos e criminosos, pedófilos, ladrões, sindicalistas, presidentes de sindicatos, advogados sindicalistas do crime contra o trabalhador, do meu povo. Vocês estão no sal, prefeitos, maus gestores municipais, vereadores, empresários, médicos de renome, médicas de renome, cientistas de renome, profissionais corruptos contratados pela maçonaria de renome, da área da saúde, da área da construção, da área da cultura e do entretenimento. No Brasil, muitas doenças, desempregos, para cima, né? Muitas pessoas que sabem trabalhar, querem trabalhar, têm vaga de emprego, mas a República não está mais contratando pessoas que trabalham tão bem na área da saúde, como técnicos de enfermagem, como eu, por exemplo. Entendeu? Perseguição por causa da minha fé em Yahushua, por causa da verdade a qual eu proclamo. Crimes e devassidões e a morte dos poderosos, entendeu? Profetizado no livro apócrifo, o Apocalipse de Baruque, a morte desgraçada dos poderosos invasores das terras do meu povo, no mundo todo. Mano BL Inca contra a fraudulência republicana, a fraude nos concursos públicos, a fraude nas gestões de saúde, as fraudes no Conselho Regional de Enfermagem que me fraudula, os fraudulentos do Conselho Federal de Enfermagem que me fraudula como um profissional da saúde indígena, e eu estou pagando os meus impostos e estou desempregado como técnico de enfermagem há mais de 3 anos por causa das verdades a qual eu proclamo, porque é a minha fé e é o desejo de Jesus Cristo
que eu proclame esta verdade através do meu corpo, da minha voz, dos meus dons, porque é um pacto que eu tenho com Melquisedeque, o meu sumo sacerdote. E estou sendo perseguido pelo Conselho Federal de Enfermagem, pelo Conselho Regional de Enfermagem, pelas gestores, entendeu? De hospitais que não me contratam mais pela minha fé, pela minha valentia. Fodam-se vocês, seus traíras do meu Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso da esmola vagabunda de vocês. Tá ligado aí, prefeito de Tucuruí, no Pará, e gestores de saúde do estado do Pará, da Federal de Brasília e da cidade de Tucuruí, no Pará. Entendeu? Se Deus, que é o Pai da saúde e que me deu também a mim o dom da cura, se Ele é por mim, quem será de vocês, seus lepras, perdedores, vagabundos, prostitutas da grande meretriz do Apocalipse, que serão contra mim, hein? Seus vermes, parasitas, seus prostibulosos, perdedores da república, municipais de merda, estaduais de merda, de empresas de CNPJzinha de merda, entendeu? Não babo o ovo de ninguém. Não de vocês. De vocês, não. Entendeu? A deflagração, a perseguição hedionda que está havendo até hoje na Venezuela, porque estão teimando em esnobar do Cristo ressurreto, assim como também os falsos judeus da ONU, ortodoxos da falsa Israel, capital Tel Aviv, estão tentando o nosso Cristo ressurreto. Vão colher esses dias, entendeu? A perseguição hedionda da Venezuela, dos brasileiros, entendeu? Do povo da África, do povo humilde da Europa, do povo humilde, entendeu? Dos verdadeiros árabes pretos, lá no Oriente Médio. A deflagração. Eu estou testemunhando no meio... Olha, povo, isso aqui é para o povo preto que se diz, né, afrodescendente, né? É para vocês, entendeu? A deflagração da degeneração. Eu estou vendo a deflagração hedionda, anti-humana, da degeneração da consciência negra, da mente dos chamados negros, os verdadeiros pretos judeus na América. Eu estou vendo a deflagração, a degeneração da boa consciência de vocês, porque vocês deveras estão se vendendo como vadias para a República. Entendeu? Por causa de algumas notas de reais. Tá doido, mano. Entendeu? Toda a América republicana, avarenta, entendeu? Pervertida. Quer que eu decifre para vocês o verdadeiro descanso? Porque nós estamos muito cansados, meu Cristo, meu Senhor amado. O verdadeiro descanso, povo, porque devera nós estamos cansados, sendo perseguidos por mais de 400 anos, nesta grande tribulação que agora está se findando. Esse pequeno tempo de angústia que nos resta, os 3 anos e meio do pequeno tempo de angústia.
nesses últimos dias, entendeu? O verdadeiro sábado do descanso, que os adventistas, né, os falsos profetas e os falsos líderes religiosos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que escraviza ali dentro mentes e corpos, escraviza, entendeu? A sabedoria do meu povo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que não sabe qual é o verdadeiro descanso, o verdadeiro sábado. Entendeu? Que eu expliquei ontem, no vídeo de ontem, povo. Os últimos 1000 anos, dos 7000 anos que Jesus Cristo, né, que Deus deu para Lúcifer enganar a humanidade com o engano, né, do falso cristianismo no planeta Terra, o engano do fruto da ciência do bem e do mal, o engano chamado pelo apóstolo Paulo nas cartas de 2 Tessalonicenses de a operação do erro, dos 7000 anos, né, dos 6000 anos de engano, do fruto da ciência do bem e do mal, criado por Lúcifer, lá no abismo, chamado hoje de República da operação do erro. Povo, os últimos 1000 anos, o chamado de milênio no Apocalipse, os últimos 1000 anos, dos 7000 anos de engano, será o verdadeiro sábado, o verdadeiro descanso. Não tem nada a ver com sábado de segunda, terça, quarta. Aí na sexta-feira os adventistas do sétimo dia, né? E os judaizantes, leprosos do engano, lá da falsa Israel, capital Tel Aviv, do judaísmo, criam esse sábado na cartilha dos 10 mandamentos. Eles incluíram esse falso sábado na cartilha dos 10 mandamentos e excluíram, né, tiraram o foco do descanso de 1000 anos, do milênio que está lá no Apocalipse da Bíblia. Entendeu, povo? Este sábado lunar é um sábado perverso do engano. Esse sábado não foi abolido. Esse sábado do descanso de sexta para sábado, de pôr do sol a pôr do sol, foi abolido na cruz, no madeiro, pelo sangue de Yahushua. Agora o descanso que nos resta, conforme falado pelo apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 4 de Hebreus, e capítulo 5 também, na carta aos Hebreus, são os 1000 anos, que são os últimos 1000 anos, que para Deus 1000 anos é como um dia. Isso está citado, entendeu? Pelo profeta Daniel, pelo profeta Ezequiel, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia de descanso, os 1000 anos de descanso, povo. É só montar o quebra-cabeça na própria Bíblia de Ezequiel. Um dia para Deus é como um ano ou 1000 anos. O tempo profético na visão de Deus não é o mesmo tempo republicano desse calendário lunar farisaico que mente para os cristãos. Entendeu, povo? 1000 anos de descanso. O sábado verdadeiro, o sábado de descanso,
Porque nem existe sábado nessa linguagem profânica da Bíblia. Existe o descanso. Sábado não existe, existe o descanso. Um dia de descanso, 1000 anos de descanso após o grande terremoto universal. Vai vir o milênio, os últimos 1000 anos dos 7.000 anos que Deus permitiu que o enganador Lúcifer e a besta usasse para nos enganar com a ciência do bem e do mal, que hoje são os ensinos religiosos nas igrejas, os ensinos subversivos nas escolas do MEC, na cultura da república toda, inclusive dentro desse cristianismo fétido, podre, que usa as sagradas escrituras para enganar multidões, e a casa vai cair para vocês, enganadores. Após o pequeno tempo de angústia virá o descanso dos 1000 anos. Está no Apocalipse. O milênio, entendeu? O verdadeiro sábado de Yahushua, o descanso de 1000 anos. O descanso dos 1000 anos. Porque, por enquanto, estamos sob a redução populacional. Por enquanto, estamos nos cansando, gastando nossas boas energias, que estão sendo colhidas pelo colisor de Hadron, com a perseguição desse Cristo, o falso Messias judaico, leproso, que não tem nenhum dom de ressuscitar uma barata morta, sequer verdadeiramente falando. Entendeu? Vida longa ao rei, salve os dimas da vez, salve a todos os irmãos. Yahushua é o homem, parceiro na cela, descanso, entendeu? Yahushua é o homem, parceiro na cela, conselho bem quente que te descongela, tá gelo, né? Mas livra dos laços dos Zé Ruelas, da casta de Judas, que rouba, derruba e os mano não ajuda, sai zica, desgruda, sai já de escanteio, porque eu tô no corre, ligeiro como Dimas, ligeiro véi. No nome eu creio, o engano eu odeio. Yahushua Terron é um pesadelo. Eu acordei, eu já despertei, eu já acordei. Como Dimas no tronco, Yahushua, Rei dos Reis. Eu te abracei. Salve Yahushua, meu rei, salve Yahushua, meu rei, salve Yahushua, os vidas e os dimas da vez, salve Yahushua, meu rei, salve Yahushua, meu rei, salve Yahushua, os dimas e os vidas da vez na favela, os pretos, salve os suspeitos que tá no seu corre, salve, salve dos tiros no peito, os dimas da vez dos vacilões. Um abraço.